E você tem uma mensagem disso, de recebendo sabedoria através da oração em línguas. Isso. Mas por que nós recebemos sabedoria orando em línguas? Qual o motivo? Eu quero entrar nisso aí, porque eu acho que é muito importante, pastor, a gente dar uma olhada mais de perto, né? Em primeiro lugar, quando nós falamos em outras línguas, nós falamos mistérios, né? Então, mistérios. Quando você fala em outras línguas, você não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito você fala mistérios. Esses mistérios são o quê? Né? Numa tradução do original, trazendo para a nossa linguagem, eles seriam segredos divinos. Né? A palavra mistérios seriam segredos divinos. Só que nas cartas de Paulo, ele citou essa palavra outras vezes. Né? Ele disse uma outra vez que os mistérios estavam escondidos dos séculos e das gerações, todavia eles foram revelados. Isso daí está em Colossenses 1:26, que os mistérios estavam escondidos, né? Dos séculos e das gerações, e agora todavia eles foram revelados, né? Então, se eu oro em outras línguas, eu falo mistérios, eu estou falando esses mistérios, né, que estavam escondidos, ocultos. Agora, deixa eu falar o texto que você citou agora há pouco, que eu me baseei a minha mensagem que você viu para pregar isso. Agora, nós estamos aqui em 1 Coríntios 2, vou começar no versículo 6 e tentar explanar um pouquinho dela. Entretanto, expomos sabedoria entre os perfeitos. Né? Não, porém, a sabedoria deste século, porque esse século, essa geração, esse mundo, ele tem uma sabedoria, uma espécie de sabedoria, mas ele está falando que não é a sabedoria deste mundo, mas nem dos poderosos desta época, porque eles se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Olha só, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Quando nós oramos em línguas, nós não estamos falando com homens, nós estamos falando com Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios, né? Então aqui diz, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos dessa época conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora veja isso. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora a continuação. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Está dizendo que Deus nos revelou essa sabedoria que não é desse mundo, que são mistérios, ele nos revelou pelo Espírito. Mas ele vai continuar. Ele nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora veja isso. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, que vem de Deus, né? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, da sabedoria. O que por Deus nos foi dado gratuitamente é os mistérios, é a sabedoria. Então, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus para que possamos conhecer o que nos foi dado por Deus gratuitamente, né? Aí ele diz assim, ó, disto, versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora veja, está dizendo que dessas coisas, ou desse mistério, ou dessa sabedoria, que não é a sabedoria desse século, nós falamos isso não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Quais são as palavras ensinadas pela sabedoria humana? As línguas da terra. Porque qualquer língua da terra você pode aprender. Você é ensinado o inglês, o português e qualquer outra língua. Você é ensinado. Então, ele está dizendo que esses mistérios, esses segredos, essa sabedoria, nós falamos disso. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo próprio Espírito, né? Pelo Espírito. Ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Qual que é as palavras ensinadas pelo Espírito? Línguas. O dom do Espírito Santo é dado para nós para falarmos línguas.
as palavras ensinadas pelo Espírito Santo é línguas. E com essas palavras ensinadas pelo Espírito Santo, nós falamos os mistérios, a sabedoria de Deus, os segredos divinos. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, o Espírito Santo está nos ensinando a sabedoria que não é desse mundo, a sabedoria divina. Então, o Espírito Santo está, por assim dizer, tá? Através da oração em línguas, é como se fosse fazendo aquele download, sabe? Enquanto você vai falando, download está sendo feito, né? O download está sendo feito, está sendo baixado os arquivos, sabe? O arquivo, sabe? A gente tem aquela imagem do computador fazendo aquela expressão que está alguma coisa sendo transmitida, né? Para o pendrive ou talvez para o seu próprio computador da internet, via internet. Então, o que está acontecendo aqui? Nós falamos disto não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ele está fazendo essa transmissão de sabedoria divina. Então, não tem como orar muito tempo em outras línguas e não entrar nesses mistérios poderosos, não entrar nesses segredos divinos. E Paulo, o homem que mais ensinou mistérios, o homem que mais escreveu no Novo Testamento, né, cartas, ele disse assim: eu dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Isso é sobrenatural. Só que as pessoas pensam que Paulo está falando que ele falava várias línguas. Grego, aramaico, hebraico. Ele não estava falando disso. Ele estava falando sobre o dom do Espírito Santo. Eu dou graças a Deus. Porque o contexto em 1 Coríntios 14 era o dom do Espírito Santo. Então ele diz: dou graças a Deus que falo em outras línguas mais do que todos vós. Não é coincidência que esse cara ele soube mais mistérios do que todas as outras pessoas. O mesmo cara que disse que orava mais é o que sabia mais mistérios. Poderoso isso, não é? Poderoso. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.